Chamada comenta. Sara. Quem nasce na China é Ronaldo. Quem nasce no Ronaldo. é Francisco. Quem nasce nos Estados Unidos é Ronaldo. Júlia. Lá ele. Samuel Bonfim. Você é louco, confesso. Sofia. Se no se o sol Ronaldo. tá aqui e a lua tá aqui, quem é que tá lá no Japão? Cara de Ana Beatriz. Ronaldo. Sai da live, filha. Luísa. Mãe, tem café? Tem não, vou já comprar. Em volta do dinheiro com uma xícara de café esquecido no canto da mesa. Um dia agora eu tô falando pra ti. Mãe, deixa que eu vou comprar. Mariana. Bora. Ronaldo. Juan. Ronaldo. Tem Coca Zero. Bernardo. Cachorro. Ai, Zé da mãe.